Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer minha opinião geral sobre o filme A Própria Carne, filme de terror brasileiro lançado no final de 2025. Bom, A Própria Carne, está aqui com o meu papel, para não esquecer, é um filme dirigido pelo Ian SPF, que também escreve junto com o Dave Pazos e o Alexandre Ottoni. Eles escrevem o filme, o roteiro. E bom, o que é A Própria Carne? A Própria Carne é um filme que se passa durante a Guerra do Paraguai, né, ali por volta de 1860, né? E nesse filme, três soldados, eles desertam da guerra, né? Eles desistem da guerra e saem fugindo ali por uma floresta até encontrar refúgio numa cabana esquisita lá, onde mora um senhor e uma moça. Só que o que eles encontram nessa cabana, depois que eles são acolhidos por esses dois, né? Acaba sendo bem pior do que eles poderiam ter encontrado na guerra. Então, essa que é a sinopse geral do filme. Fiquem tranquilos, eu não vou dar spoilers aqui, é só pra dizer o que eu achei do filme mesmo. Então, bom, é um filme que ele é interessante, né? Eu achei bem legal essa coisa de mostrar a Guerra do Paraguai, né? Que é um momento bem conturbado da história do Brasil, da história da América Latina em geral, da América do Sul em geral, né? Então foi bem interessante trazer aqui. É uma pena que o filme não explora tanto esse contexto histórico da Guerra do Paraguai, sabe? Parece que essa questão histórica fica só para iniciar o filme mesmo, e o filme não vem se aprofundar mais sobre isso. Mas não incomoda tanto porque a trama do filme mesmo, a trama própria do filme, que é o lado mais terror da história, é bem interessante, né? Porque eles são hospedados por esse velho e por essa moça, e a gente já percebe logo de cara que eles têm alguma coisa acontecendo ali, né? Porque eles não são. Eles têm um jeito meio estranho, eles têm um jeito meio ríspido, meio quieto demais de lidar com esses soldados, né? Que não aparecem como soldados com ele, aliás. Então, a gente percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo ali, só não sabe o que exatamente. Depois o filme vai dando a entender umas coisas que a gente pode interpretar, né? Então, a trama própria do filme é bem interessante. Então, o fato do filme não se aprofundar no contexto histórico não atrapalha tanto, mas poderia ser melhor se aprofundasse. Agora, eu tenho duas reclamações para fazer sobre a própria carne que me atrapalharam bastante assistir o filme. Primeiro é a direção. Alguns cortes de câmera, né, alguns ângulos, assim, a montagem também com alguns cortes de câmera, incomodam um pouco acompanhar o diálogo dos personagens. E o principal é que, bom, um filme de terror tem cenas violentas. Não, aqui não é só um terror psicológico, né? Que a gente tem cenas violentas. E quando vai ter essas cenas violentas, a câmera não foca na cena em si, foca nos atores, no elenco. O que não é ruim exatamente, porque o elenco é bom, é satisfatório, não é maravilhoso, esplendoroso, apesar do ator que faz o fazendeiro, né? Mas não é ruim. Mas se é um filme de terror e a gente tá tendo aquelas cenas que são o ponto alto do filme, era para ser o ponto alto do filme, ou quando a gente fica mais interessado em ver, acho que a câmera deveria mostrar as cenas em si, né? O gore mesmo do filme. Que aí sim o filme seria um filme de terror e não apenas de suspense como acaba sendo. Então, eu acho que esse ponto aí poderia ser um pouco melhor, sabe? Porque isso sempre acabava me frustrando quando eu estava assistindo. E outra coisa que me incomodou do começo ao final do filme foi o roteiro, porque as falas mesmo, porque o filme se passa ali em 1860 e pouco, alguma coisa assim, né, durante a Guerra do Paraguai, e os personagens, todos eles, principalmente o fazendeiro, o velho lá, todos eles falam como se estivessem no presente, em 2020 e pouco. Porque, sério, são umas falas tão modernas, com gírias e tudo, que, sabe, fica estranho. Não é pelo sotaque, né? Porque os soldados mesmo têm um sotaque carioca. E até aí tudo bem, porque existiam cariocas em 1860 e sessenta e pouco. Só que as falas, o modo como eles falam, né, no filme, ficou uma coisa meio esquisita. Ficou uma coisa que me desligava do filme toda hora. Toda hora eu esquecia que o filme se passava no século XIX e não agora. Então eu acho que isso me atrapalhou bastante a assistir o filme. Fora isso, é um filme interessante porque, tipo assim, se você for assistir um filme só por é, diversão, só para passar o tempo e não se apegar a esse detalhe do roteiro e a esse detalhe da direção, vai com tudo que vai ser bacana, porque é um filme de terror que é interessante, um filme de suspense, né, que é interessante. Quer dizer, era pra ser de terror, mas ele puxa mais pro lado do suspense, entende? E tem um plot twist bem interessante, tá? Ele tem um plot twist que lembra muito um filme que é bem famoso aí pra quem conhece filme de terror, que eu nem vou falar pra não dar spoiler, né? Mas ele é um plot twist bem legal. Eu pensava que ele ia para um caminho que o filme parecia estar dando a entender, mas ele foi para outro diferente e até que é interessante.
Uma pena que pra mim ele termina um pouco em cima da hora demais, já tá muito sucinto demais. Acho que eu poderia ter uns minutos a mais ali. Então, no geral, A Própria Carne é um filme que tem uma proposta interessante, mas uma execução assim um tanto amadora demais, não sei. Eu acho que poderia ser um filme um tanto melhor. Então eu daria um 6, 7 de 10 para esse filme. Mas é isso. Digam o que vocês acham aqui nos comentários. Deixem o like, se inscrevam, não esqueça de se inscrever e compartilhem o vídeo. Muito obrigado, até mais.